a minha esposa, a família reclama que eu falo muito pouco. Disse, olha, eu a minha vida ganhei dinheiro pensando, não falando. Senhoras e senhores, estamos no ar com mais um episódio do Além da Hora Podcast, aqui do grupo Repercussão, que tem na técnica o Juninho Ribeiro, como apresentador eu, Matheus Breyer, e como apoiadores dessa nossa primeira temporada, a Hora do Pastel, Clipe, Casa Decora Acabamentos e Decoração, FHX Transportes, Cicobi Maxi Crédito, Henk Advocacia e Assessoria Jurídica, Oi Digital, Radiologia Odontológica e Soluções Digitais em Odontologia e Agência de Marketing G3. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui, o seu Tibúrcio Grins. Como é que está o senhor? Tudo tranquilo? Bem, prazer. A gente está muito feliz que tu largou lá as tuas atividades para vir especialmente sentar aqui e conversar com a gente. Tu não é um cara muito de falar muito, né? Não. Na verdade, é um prazer estar aqui, contar um pouquinho da história, para ver se a gente estimula mais esses jovens a persistirem em sonhos, né? Exato, que legal. Foram mais de 50 anos, né, dentro do Piccadilly, como sócio da segunda geração, né? Isso. Na verdade, somos 3 irmãos que detêm em torno de 90 e poucos % da empresa, né? Uhum. Os demais são primos. Uhum. Então, que a gente, na verdade, então, dentro da empresa se fala que é a segunda geração, né? Ah, sim. Então os pais foram a primeira geração, nós a segunda, e hoje nossos filhos a terceira geração. A Piccadilly tem mais de 60 anos no total, tem 65 anos. Foi lá em 1955, então. Isso. Em matemática não é meu forte. É algum tempinho já, né? Já. E nesse período lá atrás, o teu pai foi um dos fundadores do Piccadilly, né? Sim. A empresa, na verdade, ela iniciou como Kaiser e Grins. E depois esse Kaiser saiu da sociedade e ficou Almiro Grins. Uhum. E hoje ela é, então, na verdade, a Grins, Sociedade Anônima, porque não pudemos mais, depois da morte do pai, nós não tivemos mais legalmente o direito de usar Almiro Grins. Então, como tem um irmão que é Adair Grins, então ficou a Grins. Mantiveram na nossa mente ficou o pai, né? Sim, ele era o grande cabeça lá da época, idealizador de tudo. Isso. Ele foi uma pessoa totalmente fora da época dele, né? Ele muito à frente, muito visionário. Uma daquelas pessoas que, não pelo fato de ser o nosso pai, né? Sim. Mas, na verdade, uma pessoa que tinha que ser imortal, né? Porque ele era... Ele fundou a empresa, né, com esses sócios. Ele começou fazendo assim, ele trabalhava já na área de calçado ou foi uma... Na verdade, assim, muito jovem, eles moravam em Novo Hamburgo. Uhum. Aí o pai do meu pai, no caso do meu avô, ele faleceu de tifo. Uhum. O meu pai tinha 9 anos. E aí a minha avó não conseguiu, porque eram 6 filhos, né? Não conseguiu se manter na cidade, né? Aí onde que eles foram morar em Solitária, que é o interior de Igrejinha, né? Uhum. Então, trabalhar na lavoura e tal, então, para ter sustento. E aí contava o meu pai, né? Que aí ele conheceu a minha mãe, que era de Nova Hartz, do ladinho ali, né? Uhum. Quando casaram, então, o sogro dele deu uma junta de bois para ele e uma carreta. E aí eles vieram para morar em Igrejinha, trabalhar de agregado na agricultura, né? Uhum. E aí, dali, então, ele era lenhador. Então, ele tinha as pernas muito machucadas de cortar madeira no mato, né? Uhum. E aí ele fundou um alambique, fazer cachaça, né? Aí então a cachaça veio antes do calçado. Veio só. E nesse período que ele, então, mesmo com 9 anos que ele esteve em Novo Hamburgo, ele teve algum contato com calçados lá, né?
E aí depois ele começou um armazém de secos e molhados. Daí ele disse que descobriu que aquilo não era negócio para ele vender no caderninho, né? Não dava certo. Daí ele fundou uma empresa de calçados com o nome de Samarina, né? E que aí ele achou que não escolheu bem a sociedade. Ah, sim. Aí ele começou outra empresa do lado, né? Então, que na verdade, então, hoje é a Greens, Sociedade Anônima, mais conhecida como Calçados Piccadilly, né? Ele começou assim a empresa, mas não chegou a ser aquele caso de começar a empresa assim na garagem de casa, que nem muita gente começava. Não. Eles já construíram um prédiozinho e tal. Sim. Então faziam 12 pares por dia, né? Então meu pai era o comprador, o vendedor, era o modelista na época, né? Fazia tudo, né? E eu gostava dessa brincadeira, né? E me identificava que na escola, na verdade, a professora passava a matéria, eu não copiava, eu desenhava, né? Já tinha o... era o meu sonho, né? O meu sonho de ser um criador, né? E com que idade, quanto tempo tinha a empresa, assim, quando tu entrou? Eu entrei em 1963. Quer dizer, foi pouco tempo... Tinha 8 anos, assim, a empresa. Meu pai me deixou entrar na empresa com algumas condições, né? Porque ele me colocou para trabalhar de boy num banco Industrial e Comercial do Sul do Brasil, era o nome, de boy, mas eu não gostava daquilo, né? Sim. Pai, todo dia de noite, pai, eu não gosto de sentar numa mesa, não, isso não é comigo, não. Eu quero fazer sapato. Diz ele, ok, numa condição. A partir de agora, quem banca as tuas despesas vai ser tu, né? E tu não pode parar de estudar, tu vai estudar à noite e vai cumprir o horário integral. E ainda metade do teu salário tu paga de pensão. Eu disse, só que isso. Proposta maravilhosa. Mas eu aceitei. Sim, era o que queria mesmo, né? Sim. E na época se pintava a sola do sapato com uma tinta à base de cera preta. E eu vou te botar naquela máquina lá que o cara fica negro no fim do dia, né? Fica preto, sim, todo não manchado. Tinha exaustão nenhuma, né? Eu disse, não, eu topo. E foi assim que começou, né? E aí... Isso tinha quantos anos quando tu entrou, tu lembra? Porque naquela época você trabalhava bem mais novo, né? Sim, eu tinha em torno de 12, 13 anos. Sim. Então, e olha... Estou aí, feliz da vida, que eu comecei cedo, né? Tem esse lado, né? De começar mais cedo e já desenvolver a habilidade mais cedo. Sim, né? E especialmente, daí em 1969, apareceu um curso do SESI, não, desculpe, Senai, em igrejinha de estilismo, né? Eu conversei com meu pai e tal, eu disse, quero fazer esse curso. Tá, mas e aí, como que era noturno, né? E aí o teu estudo? Pai, eu vou dar um jeito. Aí eu me matriculei, então era terças, quintas e sábados. Aí terças e quintas eu falhava no colégio. No colégio. E aí eu era muito amigo do diretor da escola. Aí numa certa altura ali, me chamou na secretaria. Diz ele, cara, tu não precisa vir mais. Ele sabia da minha história, né? Tu já está rodado por número de faltas. Meu pai me mata. Vai me matar, né? Sim. E aí, mas eu consegui contar para ele, mas aí fiz uma contraproposta, né? Pai, eu vou fazer esse curso, depois eu prometo, eu vou terminar o 2º grau, né? Prometo. Aí foi, né? Então... É o primeiro caso do cara que eu vejo matar a aula para estudar. É que na época não tinha curso de profissionalização, né? Não tinha nada disso. Né? E aí concorriam os horários, né? Sim, não fechava. E olha, eu dou graças a Deus, né? E a minha formação, na verdade, aconteceu no chão de fábrica, né? Sim. Então eu passei todas as áreas, todos os setores, né? Então isso me ajudou bastante, porque eu vejo hoje a maioria das pessoas nessa área, eles têm conhecimento de criação, mas não... O traço que tu faz, tu tem que saber como ele vai ter que ser feito, né? Sim.
E isso a maioria não tem, né? E isso me ajudou muito. Aquela experiência ali de lidar com o produto, né? De todas as Sim, etapas, né? sim. Porque se eu fizer uma curvinha assim assada, eu vou ter que saber que eu tenho mão de obra para isso, né? Que saiba fazer, né? Então isso me ajudou muito. Na verdade, quando eu assumi então, a desenvolvimento, foi em 1971. Aí o meu pai disse assim para mim, eu chorava no ouvido dele, pai, eu quero uma oportunidade na área de criação, né? E aí um dia ele chegou para mim, numa sexta-feira a gente estava indo para a praia, daí ele disse assim, viu, a pessoa que fazia o desenvolvimento nosso aqui, a gente resolveu, ele vai sair da empresa, ele vai trabalhar na empresa do sogro dele, que também era calçadista. Diz ele, tu tem 30 dias para provar para mim e para os meus sócios que tu entende desse negócio aí, né? Aí Deus foi muito bom comigo, né? E daqui a pouco, né, daquilo que eu tinha criado, eu já tinha mais produto em produção, né? Sim. Do que o profissional anterior, né? Aí passou no teste. Passei no teste, graças ao Papai do Céu, né? Me deu uma mãozinha, né? Isso nessa época de 71 ali, a empresa era que tamanho que era mais ou menos a empresa hoje, para ter uma noção, nessa época? Tipo assim, número de pares, de funcionários? Sim, ela tinha 180 funcionários. Um pouquinho menos do que hoje, né? Hoje, sim. Nossa, hoje quantos funcionários tem o Piccadilly no total? Na verdade, até tem uma colinha aqui. Ah, sim. Em 2000, nós alcançamos 3.500 funcionários internos, né? E no ano que eu então, saí, em 2012, nós tínhamos 4.200. Tudo bem, os tempos mudaram, as dificuldades são outras. O sapato foi para a China, para o Oriente, né? Então tudo isso contribuiu. Hoje me parece que é em torno de 1.700 que a gente tem, né? Mostra bem o encolhimento. Sim. Especialmente nesse período de pandemia, né? Então, para se manter vivo foi necessário esse encolhimento, né? Sim. Na verdade, muitas empresas, o calçado, depois com essa questão da China, muitas empresas fecharam, né? O setor enfraqueceu muito, assim, parece que ficou realmente quem tinha uma solidez, assim, né? Eu, na verdade, assim, sempre me preocupava muito com o boom do nosso vale aí, em função de que a gente não vendia, a gente era comprado pelas companhias de exportação, né? Então não é tu que calcula teu preço, né? O que tu precisa. Aí eu sempre tinha bronca, né, de que o fato que tu era comprado. Exigiam qualidade do produto, qualidade da matéria-prima, mas o teu resultado eles não queriam saber. Ou se tu estava pagando bem teu colaborador, era secundário, né? E nós, felizmente, a gente trabalhou um período dessa forma, né? Mas a gente viu que não era legal, né? E aí nós passamos a vender no mercado externo com a nossa marca. Que essas grandes empresas que eram compradas eram megas empresas, né? E no momento que o nosso sapato foi embora, né, para a China, essas empresas tinham toda aquela estrutura e não tinham marca. Foi fechando uma após a outra. Algumas tentaram, né, meio que assim, no improviso, desenvolver uma marca, né? Ou muitas empresas que só exportavam começaram a tentar produzir, formar uma marca no Brasil mesmo, né? Foi. Só que a necessidade era tão estrondosa, né? Que não tinha uma marca não conhecida. Foi difícil, né? Infelizmente, para o setor, se perdeu muita gente boa e grande, né? Sim. A gente voltando um pouquinho ali naquela parte do que tu assumiu o desenvolvimento e tal, tu sempre foi, então, um cara responsável por essa criação, por inovar também, né, dentro da empresa. Eu sempre dizia assim, né, de que eu não quero ser apenas mais um. Né? Eu não quero dividir com alguém, eu quero somar. Se eu vou fazer que uma outra empresa faz, que já faz sucesso, né, eu vou dividir com ela.
para eu ter sucesso, eu tenho que vender por menos do que ele. Quer dizer, já não é saudável isso, né? Então, eu me inspirava naquilo que estava indo bem, mas fazia diferente. Sempre tinha... Dentro da empresa, eu fui conhecido como o cara mais teimoso da história da Terra, né? Aí eu dizia, gente, teimosia e convicção são coisas diferentes, né? E são bem diferentes, né? E assim eu perseguia. Por exemplo, logo depois que eu assumi, 2 anos depois, meu pai tinha um TL azul clarinho, né? Aí eu pedi para ele, pai, me empresta a chave do carro que eu preciso buscar não sei o que, né? Na empresa, né? Peguei o carro, na época só tinha 2 portas, né? E o que eu peguei, eu joguei atrás do banco do motorista, né? No que eu cheguei na empresa, eu fui pegar aquilo, né? Eu rebati o banco, olhei, disse, ué, o que meu pai tem aqui, né? Eram umas cepas de madeira, né? Aí devolvi a chave para ele, eu disse, pai, o que é aquelas cepas de madeira lá? Ah, tem um amigo meu aí que diz que esses tamancos de colono ninguém mais está produzindo na região. Ele está sugerindo, né, que a gente faça isso. Esquece isso. Mas aquilo ficou. Aí eu perguntei para ele, quem é que te deu isso? Ele me falou, fulano de tal. Aí eu fui visitar, era uma serraria, né? Aí ele me explicou como fazia aquilo, que fazia um perfil, depois cortava na altura da madeira e depois colocava a palmilha. Tá bom. Voltei para a empresa, não vou fazer de colono, mas isso aí dá para... Né? Dá para fazer. E era unissex aquilo, né? Porque não se fabricava dessa maneira. Não. E aí eu me lembro que eu fiz até a cor, eu me lembro, era um verniz show vermelho, com um detalhezinho, um enfeitezinho, 2 sininhos assim, né? Barbicacho, né? De dourados, né? E aí sim eu fiz com salto, né? Não era aquele baixinho, né? Fiz com salto feminino e preguei com umas tachinhas do lado. Aí eu peguei, quando estava pronta, levei para o meu pai, mostrei para ele. Cara, correu uma lágrima do olho dele, né? Tá brincando. Fantástico. Se emocionou com a ideia. E na época a grande feira era a FENAC, né? Sim. Daí eu fiz uma coleção, apresentamos na FENAC, ninguém aceitou levar. Tá louco? Ninguém vai usar isso, gente. Ninguém aceitou. Tá bom, mas a persistência continuou e tal. E aí um dia o representante do Rio de Janeiro me liga, Tiburcio, diz ele assim, tu tem aquele negócio ainda? Sim. Tenho. Daí ele me deu umas dicas assim de fazer um melhoramento ali. Cara, a Picadilly não era mais uma fábrica de sapato, era uma fábrica de tamanco. Gente... Mudou totalmente. As serrarias de Gramado, Canela, Três Coroas, Igrejinha, Parobé, Rolante, tudo isso trabalhava para Picadilly. Não estavam dando conta de produzir. Não. Isso foi um sucesso tão grande. A empresa não crescia assim, ela crescia assim, vertical, né? Esse foi talvez então um ponto de virada na história da empresa. Isso, exato. E eu me lembro que na época não tinha estufa, não tinha nada disso assim de aquecimento. Bem no início se colocava sobre as folhas de zinco para secar a madeira, né? Já cortada, né? Era uma aventura, né? Totalmente diferentes, né? E até que um dos fornecedores descobriu de fazer um forno de secar fumo e em vez de colocar fumo lá dentro, colocar as cepas, né? E isso deu certo. Mas quando eu escutava uma sirene de bombeiro, eu sabia. Eu tinha perdido um dia de produção. Dava esses acidentes. Dava. Então. Porque na medida que seca aquele farelo da madeira vai caindo sobre os canais, que passava o calor, né? Sim. Aí dava fogo. Dava fogo. Tu vê. Isso foi um sucesso assim, muito grande. E aí, como a gente nunca tinha cepa suficiente seca, aí meu pai teve a ideia de criar a Vila Picadilly, né? E começou a construir casinhas de madeira
com telhado e a estrutura, sem parede, sem janela, sem nada. E nós colocávamos as cepas ali dentro. Ali. E assim foram... Começou com uma casinha, 2, 3, 4, 5 e tal, foi. E daí depois, assim, né, na evolução, com certeza foi uma década assim, de um sucesso maluco. Isso dos anos 70 ou nos 80 ali? Anos 70. Anos 70. No início fim dos anos 70, início dos anos 80, eu tinha um amigo que fez o curso de estilismo comigo, que veio morar em Novo Hamburgo. Tinha um ateliê em Novo Hamburgo. E aí um dia, às vezes em quando eu passava no ateliê dele, daí ele me pediu para passar lá que ele tinha um negócio que ele queria me mostrar. Aí eu passei lá, aí diz ele assim, olha, eu tenho uma empresa que me contrataram para eu fazer algumas coisas para eles. Eles querem começar a fazer componente para calçados. E a empresa chama Grandene. Aí, disse, não, vou ver. Cheguei lá, daí ele dizia assim, vamos esperar o Pedrinho, que é o grande diretor hoje, né? O Pedrinho chegar, ele quer te mostrar. Tá bom. E o Pedrinho não vinha. Esse cara tem que ir embora. Tá bom, eu vou te mostrar. Ele tinha uma estande fechada com uma cortina, ele abriu a cortina. Tá vendo aquele produto ali? Era uma cepa, que a gente fazia cepa de madeira bruta, né? Não podia fazer um saltinho delicado, coisa assim, não, né? Bem abrutalhada, né? E ali ela estava toda delgada, bonita, nossa. Daí eu disse, posso pegar? Pode, dizer ele, mas é madeira. Isso é o protótipo, não força que vai quebrar, né? Eu olhei e digo, gente, isso aqui é fantástico, né? Aí, tá. E aí nós fizemos um protótipo, aí foi para a matrizaria, e véspera de FENAC. Uma expectativa louca, né? Ter o oposto, algo bruto para algo delicado, né? Seria um avanço, né? Total. E aí a matriz, quando veio a matriz, ela tinha sido feita de zamag, que é um material poroso, né? Ficou uma lixa. Horrível. Horrível. E fiquei muito decepcionado, né? E aí, conversando com o pessoal da Grandene, então, o nosso erro foi a matéria-prima que a gente usou. Tem que ser aço. E a aço ela vai ficar polidinha, bonitinha. Se eu refez, né? Só que foi depois da FENAC, depois né? Da Ficou feira, pronto. Sim. Aí na pressa fiz alguns modelinhos assim, porque o meu pai estava indo para Belo Horizonte numa reunião, porque a Piccadilly estava contratando uma agência de publicidade, e foi um período assim, a banda famosíssima, A Cor do Som, era o nome da banda, né? E eu que também, não lembro, mas eu imagino que era famosa nessa. Sim, e ela era de Belo Horizonte também. E daí meu pai levou esses produtos juntos, né? Foram 3 ou 4, uma coisa assim. E aí, na volta dele, ele disse, quem é que fez esse negócio aí pra ti, né? Disse, o pessoal assim da Grandene e tal. Diz ele, isso aí vai vender muito. Aí, o forte em Belo Horizonte era Elmo Calçados, né? Isso era uma rede muito grande de lojas, né? Ele disse, ele quer exclusividade e garante 60 mil pares. Opa, olha só. Que legal, né? Disse, não, me chama esses Grandene aqui, diz ele assim, né? Aí veio o Pedrinho e tal, né? Nós sentados na sala dele, aí diz o meu pai para ele assim, tu tem estoque de matéria-prima dessa aí para fazer bastante? Não, alguma coisa a gente tem. Diz ele, eu garanto 600 mil pares. Meu pai enlouqueceu, onde é que vai fazer com tudo isso, né? Sim. Aí, não, a gente tem. Meu pai querendo oferecer dinheiro para a Grandene. Tá. E aí começamos. Diariamente vinha jamanta
com 25 mil pares dia. Caramba! Foi um sucesso tão maluco e continuou assim, né? A empresa, continuou crescendo. A madeira desapareceu e a gente foi assim, incontável, né? O sucesso que foi. Isso nos anos 80 ainda, né? Isso, aí anos 80. Pô, tu vê como é, né, essa questão de tu vai desenvolvendo o produto, uma hora tu testa, não funciona, tu aprimora e até que deixa do jeito que, né, que tem que aliar o conforto com a durabilidade, né? E assim, logo depois, quase que simultâneo com o nylon, era chamado nylon, o nylon eles usavam para fazer gatilhos de motosserra. Esse era porque o negócio deles era peças de garrafão de vinho, aquelas cestas, né, essas coisas, né? E eu me lembro, não sei se eu posso contar isso, né? Mas pode contar tudo. De que aí a Coromoda era no Hotel Nacional no Rio de Janeiro, né? E aí a gente tá com uma boa relação com a Grendene, então. E aí a Azaleia lançou a Descalça. Descalça, o que era? Era um chinelinho de dedo injetado e com uma bolsinha transparente para a mulher depois colocar algumas coisinhas para ir à praia, né? E aquela sandalinha ali dentro. E foi um sucesso. O que a Grendene fez? Foi lá e copiou aquilo. Copiou aquele chinelinho, só que não fez a bolsinha. Fez um cartuchinho de papelão, pôs ali dentro. Então imagina que isso baixou o custo. Sim, total, né? E eles expuseram na Coromoda, né? E a Coromoda era num quarto, né? Um apartamento. E eles ficaram do nosso lado, né? Gente, tomou um choque. Era um movimento maluco. Tinha gente deitado na banheira dos apartamentos tirando pedido, né? Foi assim. Caramba. E ali eles tomaram gosto pelo segmento. Aí veio as melissas da vida, né? Sim. As melissas da vida. E aí esse mesmo estilista amigo que a gente se formou juntos, um dia nós conversando e tal, dizia-lhe, olha, tem uma empresa aqui de Novo Hamburgo que está interessada de fazer algum produto dentro da família da Melissa, né? Aí diz ele assim, tu tem interesse? Eu disse, eu tenho. E aí a gente conversou e tal, e fizemos um projeto. E eu sabia tudo que a consumidora da Melissa reclamava, né? Aqueles buracos embaixo. Tinha chiclete, toco de cigarro, pedrinha, tudo isso ficava... tudo ali. Entrava naqueles rouba-pesos, né? E o que a gente fez? Inverteu, botou o rouba-peso para dentro, ficou fechadinho por baixo e a gente colocou uma palmilha por cima. E eu sempre tive o hábito de cada linha ela tinha um nome feminino, né? Assim como a Cristine, minha filha, hoje a CEO da Piccadilly, em homenagem a gente não sabia se ia nascer menino ou menina, né? E quando nasceu, então, era uma menina e eu tinha nome, né? Sim. Era Cristine Camila, né? E então tinha o hábito de dar nome feminino, né? Aí eu dei um nome de, deixa eu ver, Simone. A essa linha, né? Em um semestre nós vendemos 1.600.000 pares. Caramba! Isso foi em qual período? Isso já foi anos 80 para 90. Foi final dos anos 80, 90 ali. Foi assim, um mega de um sucesso. E aí, o que aconteceu? Fomos para o segundo projeto, veio a FENAC e o projeto não estava pronto. Estava muito chateado, né? Aí, logo no período da feira, aí me pediram uma reunião com a empresa, questão de ética, não vou dizer quem foi, queriam falar comigo. Aí me comentaram de que eles viram que isso era um baita do negócio, eles iam começar a fazer o produto deles. E depois que tivesse pronto deles, eles fariam o nosso. Eles imaginavam assim, nós vendemos, supor, por R$1 para eles
Ele só coloca uma fivelinha lá e uma palmilhazinha e vende por 2,5, 3. Sim. Bah, vão ficar conosco isso. Mas não sabiam tudo que representa isso, precisa dar prazo e tal e coisa, impostos e tudo. Bom, a empresa faliu. Pois é. A empresa faliu e aí quem deu continuidade nesse projeto para nós foi a própria Grendene, que injetou para nós, mas aí já não perdeu muito o sentido da coisa, né? Sim. Aí a gente abandonou isso lá nesse segundo projeto. Mas foi uma experiência muito legal, né? Sim. E tu vê como tem muitas empresas, às vezes, que se aventuram nessa questão, né? De querer produzir alguma coisa, tipo, o cara vê um outro fazendo, cresce um olho, vê, acho que eu consigo fazer e... Não é bem assim, na tem verdade, muita coisa que está na retaguarda, né? Não é bem assim. A Piccadilly sempre produziu para o mercado interno e também uma parte para fora, Sim. né? Como eu comentei há pouco, né, que a gente não gostava desse projeto de ser comprado e não vendido, nós começamos a trabalhar mercado externo, né? E hoje continua representando em torno de 25% a 30% do mercado externo, Bastante com coisa. o mesmo produto desenvolvido para o mercado interno, mesmas formas, mesmas medidas, mesmos materiais e com a nossa marca, né? Então, hoje são 101, 102 ou 3 países. Nos anos 90 depois, o que mudou assim, em termos de inovação, de tecnologia? Fim dos anos... Eu tô falando contigo, mas eu não entendo nada de calçado. Eu não entendo coisa nenhuma. mas está falando com quem entende. Exatamente, por isso que eu estou perguntando, porque eu digo assim, o meu conhecimento de calçado é o do brasileiro comum. Assim, bota no pé e é confortável, não é. Né? Fins dos anos 80, início dos anos 90, eu ia assumindo etapas dentro da empresa que meu pai ocupava, né? Tipo assim, de compras. Eu fui assumindo desenvolvimento, então já está na minha mão compras. Cuidava da produção, me envolvi em custos, né? Eu queria fazer tudo sozinho. Tudo. Né? Ele ainda estava na ativa nos anos 90. Sim. Aí um dia ele disse assim para mim, viu, guri? Diz ele, essa empresa nunca pediu um centavo de reajuste e nunca vai pedir. Diz ele, se tu falhar aqui, nós vamos entregar até o último par, mesmo que se tiver prejuízo. Diz, meu Deus do céu, que responsabilidade isso. A cada FENAC, chegava a véspera da FENAC, a feira no primeiro dia era boa, já aumentava o preço do couro. Disse, caraca, o que é isso, tio? Um dia eu vou viver sem precisar couro, né? Isso me incomodava porque, tu tinha que fazer uma ginástica maluca. Se tu jogava muito para cima, não vendia, tu jogava para baixo, prejuízo, né? Sim. E aí um dia desses me foi oferecido um material que era usado para revestir móveis, né? Um sintético, e era um sintético de poliuretano, não era de PVC como se conhecia, né? E eu pensei, cara, isso aqui vou substituir o couro, né? E começamos a comprar dessa empresa, era uma empresa japonesa de São Paulo, Impasa era o nome da empresa, e começamos a fazer tiras, né? E aí, daqui a pouco, a criatividade já te dava a condição de... Tu pode fazer cabedal 100% de tiras, né? E a gente foi substituindo o couro. Foi. E, nossa, isso foi um outro sucesso, assim, tremendo, né? Pelo custo que representou, a diminuição, né? Sim. 100% de aproveitamento, né? Que couro tu não tem, né? E aí tanto de alongamento como tanto no comprimento como largura, tu tinha um padrão, não que nem o couro, né? Sim, pega na não barriga. Tem padrão nenhum, né? Não. E aí foi um sucesso tremendo. E aí isso foi assim um período assim de uns 5, 6 anos. E aí um dia desses o diretor de vendas da empresa
me ligou que ele queria fazer uma visita para mim. Sem o representante, eu achei estranho isso. Ciro era o nome do japonesinho. Aí veio ele e disse assim, eu tenho uma notícia triste para te dar. O grupo decidiu deixar o Brasil. O Brasil não é um país confiável, né? Eu disse, meu Deus do céu, 100% na mão dessa empresa, né? Disse, acabou. Imagina. Acabou. Aí ele disse, mas eu te prometo uma coisa, tudo que nós temos em casa, toda a matéria-prima que tem, eu vou fazer tudo para ti. Vamos limpar a fábrica fornecendo para vocês, né? Disse, como é que eu vou pagar? Não, paga na medida que tu vai consumir. Aí garantiu pelo menos um tempo de... Sim, deu quase um ano. Deu quase um ano. E dali aí eu entrei em desespero, né? Aí eu tentei fazer em PVC. Não tinha o mesmo resultado. O PVC ele absorve a temperatura ambiente. Sim. Na calçada está 40 graus, o teu pé vai ficar a 40 graus, né? Sim. E o poliuretano é térmico, ele fica na temperatura do teu corpo, né? E então ele tem as características do couro, assim, né? E aí ficava o sapato todo torto, todo desbeiçado. Não foi. Assim a gente começou a perder mercado e tal. Aí onde que a gente se voltou para exportação sendo comprado, né? Sim. Ocupar esse... Aquilo que vocês não queriam. Isso, Sim. aquilo que a gente... Então, foi a solução por um tempo. E aí, eu me lembro, em 1991, o que a gente substituiu daí o couro, o sintético, PVC, por couro. Fazia um couro, então... sem forro, todo ele a fio e tal, mas sabia de que era lindo de olhar, uma semana de uso era uma galocha, né? Sim. Ele ia distender muito, né? Sim. Sabia que não ia dar certo, né? Mas foi a alternativa naquele momento. Em 1991, eu coloquei assim todos os sucessos da empresa na passarela, chamei meus irmãos, meu pai. Olha, o sucesso dessa empresa, olha só, está baseado nessa matéria-prima. Nós temos que importar ela, né? Sim. Na época eu não conseguia importar uma agulha, muito menos, e não existia outra empresa, né, no Brasil, né? Sim. Resumindo, diz o meu pai, pode importar. Tá, aí fomos para a batalha. Primeiro container que a gente importou, o navio bateu num outro navio na Bacia do Prata e o container afundou. Não pode ser. Tudo que estava vendido não pôde ser entregue. Isso vinha da onde? Vinha da Itália. Da Itália. Da Itália. Vai, todo o tempo que demora para chegar, né? Sim, naquela época, né? Foi uma loucura, né? Aí convenceu o pessoal de novo para nós repetir, né? Vamos insistir. Aí foi um outro sucesso tremendo. Foram durante 20 anos... Então, que a gente trabalhou com a Itália e o desenvolvimento era nosso mesmo. Sim. Que o que eles vendiam, ofereciam lá, não era apropriado porque a gente queria, né? O que eles faziam lá? Eles faziam um material bem fininho para fazer tirinhas ou um material mais grosso para fazer sapato. Mas eu teria que ter 2 estoques, verão e inverno. Essa distância, a dificuldade que era isso, e eu pedi para desenvolver um material intermediário. Né? Sim. Aí eu precisaria um estoque. Aí os técnicos lá falavam, isso não dá. Aí o teimoso, não dá. E a empresa que a gente vinha trabalhando não aceitou fazer. Sim. Outro concorrente aceitou fazer. Bom, aí deu certo, a gente foi 20 anos de parceria, né? Foi um sucesso muito grande. Daqui a pouco, um dos meus irmãos falava, o nosso sapato está muito caro, todo mundo está dizendo que está o preço do couro, mas comparava um couro sem classificação, né? Sim. Mas nesse sintético a gente tinha que colocar um forrinho e tal, dar uma sustentação para ele. E aí
eu sabia onde que está o problema, que entrou o euro na Europa, né? Da saída da lira para o euro, isso disparou todos os preços, né? E já tinha os primeiros sinais da China no Brasil, né? De materiais chineses. Mas olhava para o material, não tinha condições. Fedorento, aquele cheiro de China, né? Não dá. Mas eu sabia que era o caminho. Aí numa feira que eu fui na Itália, tinha chineses expondo lá, né? E teve um assim que eu gostei bastante, do aspecto e tal. Daí fiz contato com eles, aí me responderam que eles tinham um agente no Brasil, né? Vira e mexe, a gente se conheceu e a gente traçou um plano de que em 2 anos eles deveriam chegar no nível do material europeu, né? Que eu daria esse tempo, iria começar... Para eles se adaptarem, né? Isso. Eles buscarem tecnologia, então, para fazer isso. E da Europa, eles nos davam 180 dias para pagar pela causa do tempo de viagem, tudo, né? Tudo em dólar, né? E da China era tudo à vista. E já era um outro problema. Era outro problema. Todo mundo, vai deixar 180 dias para à vista. À vista, e já tem a desconfiança com a qualidade, né? Tudo. À vista ainda pago quando sai de lá, né? Não é quando chega, Sim. Né? Aí mais o tempo de viagem e tal, vai estourar o caixa, não vai dar certo e tal, né? Mas a gente foi insistindo. A diferença de preço valia bastante, né? Olha, eu vou te dizer, era 5 dólares 60 ou 5 dólares 70 o metro quadrado da Europa. Da China foi 3,20 a 3,40 metro linear. Só aí já... Nossa Senhora! Nossa, era muita diferença. E aí, então, a gente fez um acordo que nós iríamos manter o mesmo preço inicialmente, ia trazer tudo aéreo. Porque, olha, a logística tinha que ser fantástica, né? Chegou ao ponto, né, de depois que então a gente acertou com a China, antes de vender qualquer qualquer coisa, nós já tínhamos estar embarcando lá fora a matéria-prima. Então foi assim um trabalho assim muito desgastante, mas prazeroso, né? Sim. Aí foi o boom do sintético. Né? Aí até hoje... e assim nós saímos com o sintético europeu, ele era estático. Uhum. E o sintético, então, que a gente acertou na China, era um tipo monoelástico, né? Uhum. E isso hoje deve fazer próximo de 30 anos, a história do conforto. Sim. Que a sequência não deu para encaixar tão bem, né? Mas a história do conforto começou, a minha esposa era gerente da loja Piccadilly, né? Aí um dia ela me comentou, diz ela assim, hoje aconteceu uma coisa estranha. Chegou um cara lá para vender um produto para mim, o cara botou, nem fomos para minha sala, botou lá no meio da loja para me mostrar. Daí eu disse, não, isso aqui não vai vender, isso é muito feio, não tem chance. E nisso entra uma excursão e as mulheres viram aquilo e queriam comprar aquilo. Diz ela assim, muito estranho. Daí o vendedor disse, viu? Compra. E ela comprou uma pequena quantidade. Aí depois ela me comentou, diz ela, incrível, 1, 2, 3 vendeu tudo. Aí eu fui na loja pesquisar esse negócio, né? Cheguei na loja, perguntei para as vendedoras, mas o que as pessoas gostam disso? Eram sandálias de tiras e elas eram tubulares de napa vestuário. Ficava caído tudo em cima da palmilha, não tinha formato de sapato, né? Mas era macio, né? Opa, isso aqui diz alguma coisa, né? Ali, assim que nasceu a história do conforto. A empresa fazia pesquisas assim, cada semestre, naquela sala de espelhos, né? Sim. Que tu fica de um lado ouvindo e vendo tudo, né? E elas achando que é um espelho, né?
E apareciam coisas assim, nossa, por que essa fábrica faz um sapato tão macio e atrás tão duro? Eu pensei, pô, mas isso é uma questão técnica, como é que vão fazer um sapato macio atrás também? Aí a mulher perde a estabilidade, né? Não tem firmeza, né? E aí foi evoluindo. E aí a Artecola aceitou o desafio de fazer um contraforte para sapato, fez uma parceria com uma empresa alemã, a Renoflex, de fazer um contraforte que não moldasse o calcanhar, e sim o calcanhar moldasse o sapato. Ah, sim. Um meio termo, assim, né? Foi uma batalha para mudar isso dentro da empresa, na área industrial, né? Não, isso não dá, isso não dá, isso não dá, isso não dá. Dá sim, né? Na e teimosia, vão em cima que dá hoje certo. Nenhuma empresa, quer dizer, depois de uns 10 anos, nenhuma empresa mais usava aquele processo antigo, né? Foi tudo para essa nova tecnologia. Bom, eu já tinha um cabedal macio, já tinha melhorado o contraforte. E por dentro, com o advento das mulheres usar meia de nylon, tu tinha que usar um material áspero no traseiro do sapato. Porque senão para não escorregar. Ficava entrando e saindo o sapato do pé, né? E aquilo me incomodava. Mas por que isso não... não tem? Tem que ter outro material. Aí tinha a Freudenberg no Brasil, um grupo alemão, com escritório aqui no Brasil, que vendia esse material. Fui conversar com eles, não, isso não existe. Não existe. Aí eu fui numa feira, na feira da Itália, e eu fui atrás disso, né? Daí o nosso fornecedor disse, olha, isso se chama anti-chivoli. Aí eu fui lá, eu correndo dentro da feira, lá, anti-chivoli, mas macio, gostoso. Assim, não tem. Não tem. Ok, tem que desistir, né? Aí eu fui num stand de um dos fornecedores de quem eu comprava. Era um fornecedor italiano muito forte, que era Giardini, e aí tinha outros assim que eu comprava mais produtos assim de perfumaria, modinhas assim, né? Aí eu fui num stand, aí eu vi um material diferente lá, né? Daí eu perguntei pro dono, que material é esse? Ele se chama microfibra. Isso é uma matéria-prima que vem do Japão, diz ele assim, e nós damos a cor, fizemos detalhes com o material. Disse, eu quero 1 metro disso. Disse, o que tu quer com isso? Disse, não, eu quero fazer sapato disso. Disse, mas nem a Prada não usa isso, a Piccadilly vai usar, e deu gargalhada não. Disse, cara, nada a ver. Ele mandou, mas a ideia já era para a parte traseira do sapato. Sim. Tu passava a mão assim, ele escrevia, ele era aveludado, né? E aí eu fiz o teste e aquelas felpinhas ancoraram na meia de nylon. E o sapato não saía do pé. Caraca! Deu certo. Traseiro macio, todo ele confortável por dentro. A gente passou a fazer os cabedais, todos eles do avesso, com um jersey e com espuma dentro, né? E depois virava... Bom, ficou uma... Hoje o mundo inteiro faz sapato assim, idealizado por esse bobalhão aqui. Teimoso. Na base da teimosia conseguiu desenvolver novas tecnologias ali, né? Então que legal. E aí nós comprávamos da Itália, né? Aquele pedacinho, não lembro mais em números hoje, né? Porque é um pedacinho que tu usa assim, né? Uns 15, 18 centímetros, né? Por uns 4, 5 de altura, né? Aquilo custava uma banana. Aí o pessoal de custos me falou, tem que tirar isso. Não tira, não. Aí um dia desse apareceu os chineses fazendo essa microfibra. E eu tinha uma técnica ela tinha que escrever de acordo com tu passava a mão, ela tinha que escrever. Uhum. E ela arrepiava, assim, né? Uhum. Tu passava a mão no sentido oposto dos pelinhos, né? Isso aí não dá, isso fica áspero, não é isso. Aí um dia me apresentaram uma microfibra coreana.
E ela tinha quase o resultado da japonesa, né? Era 23,60, 24,30, uma coisa assim, dólares o metro quadrado. A japonesa, né? Sim. E aquela era 8 e pouco. Nossa Senhora. Pá! Feita a troca, né? E o pessoal dos custos gostou dessa ideia. Aí pode seguir fazendo. Foi fantástico. Aí começamos a usar da Coreia, né? Aí com o advento da China, a deles era em torno de $2,70, mas era horrível, não tinha condições, não. E aí, numa certa altura dessas, eu comecei a fazer sapato de microfibra, não a parte externa. Uhum. E nenhum vendedor quis levar. Isso vai molhar, isso vai entrar água, isso não sei o que e tal. Não, gente, eu tenho um tratamento Scott-Gar, não vai molhar, tá, é garantido. Não. Coloquei em palmilhas para ficar bem suave. Tive que liberar para outro material para palmilha, porque não vendia aquilo, né? Sim. Todo mundo, não. Bom, resumindo, numa viagem de pesquisas que a gente fez lá em Santa Mônica, nos Estados Unidos, em Los Angeles. É um local que eu gostava de ir, que era um calçadão, assim, só gente jovem e lojas de grife, assim, né? E bem num extremo tinha um shoppingzinho, né, de céu aberto, assim. Aí eu fui ali para almoçar, né? Vamos fazer um lanche. Daí eu vi numa mesa próxima da onde que eu estava sentado uma mãe com duas meninas. E elas estavam usando uma botinha diferente. Que é isso? E na época a minha lente era 200 milímetros, né? Uma baita de uma máquina. Né? Como que eu vou tirar ali, debaixo da mesa, foto de duas meninas nos Estados Unidos? Sim. Tô preso. Chamar a polícia. Tô preso, não tem outra saída, né? Mas eu fiquei tão ansioso, eu preciso tirar essa foto. Como é que eu faço? Aí tinha um dos modelistas que estava comigo, eu disse, cara, tu sai ali pra rua, do lado direito tem um ponto de táxi. Tu me espera dentro do táxi. Eu disse pra ele, né? E ele foi. E tinha que ser com flash ainda, né? Cara. Eu consigo imaginar essa cena. Então... Eu tirei a foto e saí correndo, é claro, né? Saí correndo, tá. Então. E o material era o estilo da microfibra, assim, né? Sim. Foi uma marca australiana que lançou aquilo, foi por dentro ela era com pelo também, né? Uhum. Que eu fiz? Fiz uma botinha baixinha, sem saltinho. Na época toda bota tinha que ter salto, não era no chão, né? Sim. Toda desestruturada, assim, toda macia, né? A microfibra ficou perfeita, né? Daí, na volta, eu tinha um hábito com a família, a gente visitava os pais domingo no fim do dia, né? Aí tá lá o Faustão, hoje o lançamento da Sandy Júnior, do DVD gravado nos Estados Unidos, em Los Angeles, com toda a tecnologia e tal, né? Ah, tudo bem. Daqui a pouco ele anuncia, entra a Sandy e o Júnior. Eu gritei tanto, não é que a Sandy estava usando aquela botinha, aquela mesma bota. Pai, disse, meu Deus do céu e tal, né? Fiz e batizei ela de Sandy, né? Ah, é? Foi. Que legal. E a primeira temporada não foi, vendeu, não me lembro se foi 30, 40 mil pares só, né? E pela minha avaliação não chegava a 100 mil pares, eu cancelava, né? Sim. Na temporada seguinte eu pensei, não, mas isso aqui tá tão bom, tão certinho. Vamos tentar mais um pouco. Vamos tentar mais uma temporada. 400 mil pares de venda, cara. Naquela primeira temporada, nós consumimos 400 mil metros lineares de microfibra. Caramba! Cara, foi um sucesso tremendo, né? Imagina se tu desiste ali, né? Tipo, não vendeu o suficiente,
Tinha deixado de tocar à frente o produto, né? E daí, na FENAC seguinte, né? Aí os vendedores vinham, Tiburcio, todo mundo copiou isso. A FENAC, eu não tinha ido no primeiro dia, né? Todo mundo copiou isso. Isso é normal, acontece, né? Aí, questão de ética, não vou dizer a marca, no terceiro ano daí, copiou ela e usou a microfibra chinesa, né? Aí foi, acabou, né? Acabou. Daí eu comecei a pressionar os coreanos, né, que tinha que mexer nesse preço, tinha que cair 50% no mínimo, senão eu tinha que trocar para chinês, né? Que não tinha como argumentar tanta diferença, né? Daí o representante aqui do Brasil disse, olha, eu não consigo, nós precisamos ir para lá. Amanhã, eles falaram, estamos indo. E fomos para lá e voltamos de lá com uma negativa, né? Não... E foi passado umas 2 semanas, daí o representante veio. Aí eu ameacei cortar tudo, né? E aí ele veio, não veio aos 3 e pouco que eu queria, mas veio a 4. Né? Mas já era a metade do que a gente vinha pagando, né? Sim. Então, assim, foram coisas assim, sempre coisas malucas, né? Muito legal ouvir essa trajetória toda e, tipo, como o sucesso da Picadilly está ligado a isso, né? A constante inovação, a busca sempre por coisas novas, com mais qualidade, né? Sim. Eu queria te perguntar, assim, como é que foi também para ti a preparação do período que tu te desligou, assim, né? Porque imagino que 50 anos dentro... Foi em torno de 50 anos, né? Foi, passou um pouco de 50. Que não deve ser fácil, né? Olha, eu vinha fazendo terapia porque eu sentia, né, que não... A minha família me cobrava, né? Tu não... E assim, eu fazia meu check-up, os médicos diziam, cara, tu vai explodir, qualquer momento tu vai explodir. Tem que parar. Tem que parar. Aí eu dizia para a família, eu não tenho como ser meio responsável. Não dá. Ou sou. Eu não sou. Eu fico dentro ou saio, né? Aí um dia, assim, numa reunião assim, bem tensa, pesada e tal, né? Eu não dormia à noite. Eu fiz síndrome de pânico né? Porque tu fazia uma viagem de pesquisa, passava 3 meses por ano viajando, estava aqui. Até que tu materializava isso, cara, isso é muito cruel isso, né? Sim. E aí naquela noite dormi mal e tal, e eu agradeço a Deus por isso. Ele me deu uma luz, né? Tá na hora de tu parar. Outro dia, não fui na empresa de manhã, de tarde eu fui e falei para os irmãos, eu disse, tô saindo. Eu sei que o nosso contrato ali diz 6 meses, mas eu não aguento mais. Tem que parar. Eu vou ter que parar. Que chegava meio-dia, assim, eu achava que eu ia morrer de dor de cabeça e a pressão batendo no teto, né? Sim. E eu estava preparado que qualquer momento eu ia infartar na empresa, né? E estava fazendo terapia, então, para assim, para ajudar nesse processo. E aí, tudo bem. A minha sobrinha já trabalhava 15 anos comigo. Passei tudo... Ao longo dos anos, eu também, tudo que eu decidia, que eu fazia, além de mostrar, eu explicava por quê, como e tal, né? Então, ela estava preparada. Ajudou a preparar bem ela. E aí, a primeira consulta, depois com o meu terapeuta, eu chego lá, aí, doutor, saí. Como assim saiu? Disse, não, saí da empresa. Meu Deus, não é assim que a gente faz. Não é por esse caminho. Isso agora foi. Agora já foi. Agora está decidido. Está decidido. Nós vamos ter outro problema. Qual? Imagina como tu sempre estava ocupada, tua mente criando e tal, agora tu vai parar, tu vai pagar um preço muito alto. Não. Sim. E ele me insistiu muito, né, de que eu criasse alguma coisa, né? Eu só sei trabalhar com sapato. Eu vou dar consultoria para outras empresas, eu vou ser concorrente da minha própria empresa. Pois é. O que eu vou fazer? Aí um dia eu me lembrei da Simone, né, daquele produto Full Plastic, né? E aí eu criei a marca T&G.
que me ocupou a Uhum. parte de criação e tal, e não conflitava com a minha empresa mesmo, né? Sim. Mas aí foi assim, o início foi esplendoroso, né? Mas daqui a pouco, quando eu vi que eu ia fazer franquias e tudo e tal, quando eu E vi, começou aí. eu disse, mas eu saí da minha empresa para ter uma vida melhor, Exatamente. vou me afundar de novo. Tranquei tudo. Tranquei todo o projeto e tal, chega. E o shopping ali, o Alles Blau, foi nesse período mais ou menos de que tu saiu ou já tinha antes que... Não, na verdade foi assim, aquilo surgiu há mais de 20 anos atrás. Eu sabia que um dia eu tinha que parar de fazer sapato, né? Mas a minha preocupação sempre era muito grande porque eu era criador. O meu trabalho é cíclico. Eu dizia isso para o meu pai. Pai, a minha criatividade ela tem um tempo de validade. Depois eu não quero ficar assim obsoleto aqui dentro, mas os meus irmãos na função que eles estão, 2 e 2 sempre vai ser 4. Sim. No meu caso, não. E na área de compras, eu atendia muito ex-modelista, como se dizia na época, né? Porque, não. E aí, por isso, eu investia tanto em mim, né? Para isso ficar muito longe, né? Mas eu sabia que um dia eu tinha que parar. Aí um dia eu estou passando ali onde que é o empreendimento hoje, e aquela área estava à venda, né? Eu pensei, que legal, um posto de combustível aqui com gás. Que o gasoduto passa do lado ali, Sim. né? Com gás. E aí, enquanto eu na empresa ainda comecei a mexer com isso, né? Ao menos eu vou ter uma outra ocupação e tal, né? Sim. Que não me estressa tanto e tal, né? Aí foi. Aí começou pelo posto, daí a gente foi pro restaurante, aí depois veio meu filho para trabalhar, então desenvolveu tudo aquilo, né? E a gente não para. Não, ali é muito legal, né? A gente brinca que a parada para subida para a serra é a parada obrigatória ali, né? Sim, sim. A parada para usar o banheiro, né? Isso. Muita gente planeja assim, eu já fiz várias vezes, para ali, almoça por ali, daí sobe, né, para Gramado. Isso acontece muito. Ou na volta também, o pessoal tem parado, né? E assim como eu sempre fui sonhador, numa certa altura, eu disse foi num jantar lá no litoral, no condomínio onde que eu tenho casa, nos convidaram para jantar na casa de um vizinho, né? Aí o pessoal me perguntou, o que tu tá fazendo lá e tal? Eu disse, não, estou fazendo restaurante, agora quero fazer lojas e eu quero um hotel lá também, um hotel Ibis. Eu disse, né? Sonhando, um Ibis em igrejinha, nem sonhar, né? Aí um senhor diz assim, se tu quiser um hotel Ibis, tu tem que falar comigo. Não pode ser. Não, eu sou sócio da Accor, que detém a marca Ibis no Brasil. Caramba, olha que... E aí se evoluiu na negociação. Qual a chance disso acontecer, né? Não, é comigo, eu resolvo, a gente coloca lá. E aí, uns 2 anos depois, veio um técnico francês mesmo, né? Para avaliar o local e tudo, né? Para se caberia um hotel aí, né? Aí o cara veio, infelizmente deu ok, né? Então, e aí foi. Tá aí. Que legal. E assim veio... Assim, a gente tem o Madeiro lá também. E tem umas quantas propostas lá que eu não posso falar, né? Que sim, o pessoal sim. quer vir, né? Mas o espaço já está pequeno e tal, né? Gente... E o próximo sonho é... Eu vou fazer uma fazendinha Alles Blau. Ali junto. Ali, porque aquela área tem muita profundidade. Sim, é muito grande, né? Ali, né? A profundidade é bem grande, né? Então, fazer uma fazendinha... ali vai ser um atrativo para crianças ali, que vai ser uma beleza. O nosso lema o slogan é de lugar de família, né? Sim. Aproveitando esse gancho da família, eu queria te perguntar, assim, essa questão da empresa familiar, assim, né? Como vocês conseguiram manter uma harmonia dentro do negócio, né? Para prosperar, porque a gente vê que normalmente, assim, muitas empresas, quando trocam a geração, elas começam a enfrentar dificuldades, né? Sim. Que a geração que vem depois
ou às vezes colocada da maneira errada, ou não entende muito do produto, né? O pessoal que começou lá, que sabia fazer tudo, fica de fora. Enfim, eu não sei o que tu pode dizer assim, o que é o sucesso, o que tu acha para quem tem hoje uma empresa que envolve a família e que vai passar por isso também. Na verdade, assim, eu te digo assim, de que tem muitas vantagens uma empresa familiar e tem desvantagens, como vice-versa também, né? Só que para mim, assim, com certeza é positiva a empresa familiar. Por exemplo, eu pude me dedicar tão profundamente a essa área, sabendo que eu tinha 2 irmãos lá que não iam me passar para trás. Ah, sim. Confiar na né? família, exatamente. Porque esse é o grande problema da sociedade, a confiabilidade de um no outro. E sim. isso não tinha, né? Acho que esse foi o grande X, né, da questão, né? Sim. E assim também, né, eu sempre disse para os irmãos que eu não, para mim, assim, como é que eu vou te dizer, assim, de aparecer, né, tipo, várias vezes quando chegou na rotação dos irmãos, né, na presidência, chegava na minha vez, eu pulava fora, né? Eu disse, não, o poder não me atrai, né? Eu gosto do que eu faço e eu sei fazer isso e quero ficar aqui, né? Então não criava atrito nesse sentido, né? Então isso a gente levou bem até aí. E a questão dos filhos entrando para trabalhar também assim com uma preparação, né? Sim, a terceira geração ela foi preparada 2, 3 anos para isso, né? Então a gente sabe hoje, até pela própria mão de obra, setor calçadista, ninguém mais quer trabalhar com sapato. Isso é uma dificuldade. Quantas escolas do próprio Senai tem aí, não tem aluno para esse segmento, né? E felizmente, eu sempre digo, né, graças a Deus, os nossos filhos, nem todos, né, mas tiveram interesse em dar continuidade no negócio da família, né? Sim, atualmente a tua filha que é a presidente, né? Sim, a minha filha, com a minha sobrinha, uma delas então é a diretora de desenvolvimento, a outra sobrinha é financeira, e assim então... E assim a nova geração vai construir a história deles. E o desafio, a gente sempre brinca com eles, né, de que todo negócio termina na terceira geração. A regra tem que ter exceção, né? Tem que ter. Mas olha, 60 anos não é fácil, né? Porque a gente conhece de empresa assim, né, de calçado que ficou pelo caminho, né? Ficaram pelo caminho por falta de sucessão, né? Sim. Os filhos perdem interesse pelo negócio. Que é um negócio muito maçante, né? Sim. Olha, eu sempre disse, né, de que é uma atividade que tu tem que fazer 2 para vender 1, né? Fazer o pé direito e o esquerdo, né? Sim. Para vender um par, né? Então, olha, é difícil, né? É muito item na formação do produto, passa por muitas etapas não é fácil. Automatizar tu consegue, mas é muito pouco. Sim. É muito... tu ter a mão de obra qualificada ali, né? E além de todo, né, o desenvolvimento e buscar no mercado inovar é muito complexo, né? Esse trabalho todo. Isso. A gente está indo para a parte final aqui do nosso podcast. Sempre no final do programa a gente tem umas perguntas de bate-bola com o convidado, assim, só para a gente conhecer um pouco mais sobre o convidado. E eu queria, antes de começar esse quadro, agradecer aqui os apoiadores do nosso podcast, né, que são a Hora do Pastel, a Clipe, Casa Decora Acabamentos e Decoração, FHX Transportes, Cicobi Maxi Crédito, Henk Advocacia e Assessoria Jurídica, Oi Digital, Radiologia Odontológica e Soluções Digitais em Odontologia e Agência de Marketing G3. Bate-bola, não precisamos nos alongar muito nas respostas, tá? Queria começar te perguntando qual é o teu prato preferido e o que tu não gosta. Aquele que tu não come de jeito nenhum. Maracujá. Maracujá. De jeito nenhum. Não gosto de maracujá? Não. Pô.
Olha, eu não sou, para mim, o melhor prato que tem é uma bela de uma laminuta. Ah, esse é o arroz, feijão, bife, uma batata frita, um ovinho estalado por cima. Ah, não tem coisa melhor. Qual é o teu... Tu tem algum hobby? Sim. Meu hobby, como eu te comentei, é Papai Noel. Ah, todo ano tu tivesse de Papai Noel, eu tava contando pra gente aqui. Como é que surgiu esse negócio? Tu era bem novo, né, quando começou? Sim, é uma promessa que eu fiz, né, aos 16 anos, que eu não deixaria acabar essa lenda, né? Eu faria o papel de manter ela viva, né? Então conheço hoje. E todo ano vocês fazem nessa época Isso do Natal? É que, na verdade, assim, né, como é volume, eu compro direto de fábrica, eu tenho preços especiais, né? Então consigo oferecer brinquedos bem legais. E o meu dinheiro da minha aposentadoria eu nunca toquei. Ele faz parte desse projeto, né? Vai direto para as crianças. E aí são milhares de brinquedos ali, São em torno de 5.000 brinquedos. Eu sou o Papai Noel, a Cristina, minha filha, é a Mamãe Noel. Ah, que legal. E as minhas netas são as assistentes. As ajudantes do Papai Noel. E mais em torno de 16, 18 duendes que organizam tudo direitinho. E aí você sai entregando por qual região aqui? Nós fizemos Igrejinha, alguns bairros. A gente vai a Parobé, em 2 bairros. A gente vai a Taquara, também em 2, e em Três Coroas. Que legal. Pô, esse é um hobby massa. Todos os anos já? Desde os 16 anos. Todos os anos. No início era uma balinha, um pirulito, sim, né? Sim, é só o gesto, né? Depois tu vai aprimorando. Tem algo que tu sempre quis fazer na tua vida e não teve oportunidade? Olha, eu sempre sonhava conhecer lugares diferentes, né? E eu sonhava conhecer a Suíça, conheci. E um lugar que eu achei que eu nunca ia conhecer, que eu tinha vontade de conhecer, era o Japão. Eu conheci. Então, nesse sentido... Não tem nada assim que tu lembra? Eu fui uma pessoa muito abençoada, né? Desses países assim que tu visitou, qual é o que tu mais gostou e algum que te decepcionou, assim, que tu não pretende voltar? Voltaria em todos. Né? Todos. Aí depende, né? Se for por culinária e história, é a Itália, né? Agora, se for por beleza, é a Suíça, né? Sim. É bonito, né? Suíça eu pretendo conhecer um dia também. Eu conheci mais recente Noruega também, eu fiquei fascinado, né? Mas ainda ficaria com... Ainda ficaria com a Suíça. Isso. Qual o momento mais difícil que tu enfrentou na vida e o mais marcante, digamos assim? Olha, o mais difícil foi o momento de sair da empresa, né? Foi muito doído, fiquei uns 2 anos, assim, sofrendo bastante por essa decisão, né? Mas, assim como eu sou muito convicto, eu saí. Sim, e enfrentou as consequências. Todas as consequências, porque... E o maior desafio, que é um detalhe assim, que foi marcante na minha vida, fora a questão calçadista daí, tá? Foi ser presidente da Oktoberfest. Isso foi... Isso foi eu diria assim, um divisor de águas. Porque eu sempre, como eu viajei muito, então eu não fazia parte da sociedade em Igrejinha, porque quando eu estava de volta eu queria ficar com a minha família, né? Sim. Daí tudo que eu fazia sempre foi no anonimato. E um dia desses eu fui cobrado, né? Pô, tu não te mistura, tu não sei o quê e tal. Disse, nossa, faço tudo no anonimato, mas... Daí eu aceitei ser vice-presidente da Oktober. E aí no ano seguinte, em 2015, então fui o presidente. E eu sempre tinha um trauma de dar a mão para alguém, porque a pessoa vai achar, esse cara vai ser candidato a alguma coisa. Né? Sim. E eu nunca gostei de política, né?
minha família todos são políticos, né? Mas eu não. Então eu sempre digo que o meu partido, em primeiro lugar, é o Brasil, depois o Rio Grande do Sul, depois a Igrejinha, né? E aí eu quebrei isso ali. Sim. Eu consegui conversar com as pessoas, dar a mão e sem... Antes disso, eu dava a mão e dizia, mas não sou candidato a nada. Sim, tu conseguiu te libertar disso. Que legal. Não bebo chopp ou cerveja e ser presidente de uma festa assim, né? Não bebendo, né? É complicado, né? Sim. Mas consegui enganar, botava um pouquinho de chopp e o resto de guaraná. A cor ficava a mesma, né? Aí o pessoal vinha, um brinde. Eu tomava do mesmo, mas aí faziam questão de tomar o deles, só fazia de conta e deu. Até uma informação que a gente obteve aqui, que o ano que o senhor foi presidente do Oktoberfest foi o ano que mais vendeu chopp, né? Bateu o recorde. Então tu não teve nenhuma ligação direta com esse recorde de chopp consumido, porque tu tomava Guaraná. Não. Foi... Para mim, como eu te disse, foi um divisor de águas, né? Aquilo que a gente fazia no sapato, eu quis fazer na festa também, né? E tudo deu certo, né? A gente trouxe a Ivete Sangalo, Igrejinha. Foi o ano da Ivete. A gente tinha 32 mil habitantes de Igrejinha, nós botamos naquela noite 40 mil pessoas no parque. Sim. Né? Nunca tinha se vendido ingresso antecipado. Aí consegui convencer a gestão, né, de que a gente venderia ingresso antecipado. A última semana a gente foi na mídia dizer que quem não tem ingresso não vem, tá tudo vendido. Imagina, né? Foi assim, nossa, foi um sucesso, né? Naquele ano a gente fez 1,5 milhão de resultado. Lá em 2005. E o resultado todo, né, o lucro todo, ele isso é o fantástico é o mais incrível, né? Ele todo vai para alguma instituição, né? É repartido tudo, não fica nada para a Amifest, que é a associação que organiza, né? É tudo rateado. Muito legal. Falando da Ivete, uma coisa que até a gente está comentando antes, que a Piccadilly tinha uma campanha com a Marília Mendonça, né? E que iria ao ar quando? Agora, ela já estava... Mas o forte seria justamente novembro e dezembro, né? Sim. E a campanha do inverno também estava toda pronta. Sim. Só não tinha sido desenvolvida e o contrato não estava assinado, o resto tudo. E foi assim, todo o pessoal do marketing da empresa ficou em luto, né? Imagina. Porque foi uma parceria muito, muito legal. Ela assimilou muito bem a proposta da empresa, a questão do conforto e tal, né? Então ela se encaixou muito bem. E tu cria um vínculo, né, com a pessoa, né? Foi uma perda. Teu time do coração? Tomara que... Z4. Sou gremista. Então vamos dedicar um tempo para choramingar aqui juntos. Hoje, quando a gente o podcast vai ao ar, a situação já vai estar definida, infelizmente. Mas hoje, quando a gente está gravando, a gente ainda respira por aparelhos. Mas muito difícil, né? Nessa última rodada que vai dar certo, né? Mas vamos ter fé que vamos recuperar. Mas tu é assim gosta de ir no estádio, de frequentar jogo, acompanha assim? O meu problema é o seguinte. Eu sofro muito. E aí teve um grupo de amigos que compraram um camarote. Mais recente, né? E aí me convidaram. Tal, aí falaram que tinham 5 cadeiras que estavam precisando e tal. Aí convidei os irmãos e mais um amigo da cidade, a gente ficou com as cadeiras. Legal. E foi num período áureo do Grêmio, né? Ganhando tudo aí nessa fase com o Renato. Maravilhoso. Foi maravilhoso. 2019, quando a gente ganhou o Grenal nos pênaltis, eu não consegui olhar os pênaltis, que eu achei que eu ia infartar. Daí eu disse para os amigos assim, terminou aqui. Eu pagar para sofrer, nem pensar, né? Vou olhar de casa agora. Tô fora, né? E aí todo mundo desistiu também, né? E se eu não escuto, não olho, não me importa, né? Sim. Mas se eu ligar, cara, é um negócio... não tem domínio. Sim, tu não controla o nervosismo e a tensão, né?
Não, ainda mais nosso time que gosta de resolver as coisas em cima da hora e tudo. Nem quando vai rebaixar, não deixa a gente tranquilo e rebaixa antes. Tem que ficar com sofrimento até na última rodada. Tudo é difícil. Enfim, então vamos para a última pergunta aqui. A gente está nessa fase muito do... Não sei se tu acompanha, se tu usa bastante redes sociais, coisa assim. Mas, é mesmo? Que bom. Viu que tá na... Em torno de 4, 5 horas por dia. Sou ligadão. Não, a gente está numa onda assim, né, de empreendedorismo, de coaches, aparece gente de tudo que é lugar, né? E às vezes uns caras dando dica de empreendedorismo nunca tiveram um negócio, isso que eu acho que é o mais incrível ainda, assim. Eu queria te perguntar, assim, que conselho tu daria para as pessoas que estão querendo começar o seu negócio, ou... sei lá, às vezes não sabe por onde ir, que caminho ir, ou até para aquele cara que está em dificuldade com o seu negócio, se tu tem algum conselho para esse pessoal? Se tu tiveres um sonho, acredita nele, persiste nele e busca que tu vai vencer. Só nada de graça, né? Com muito sofrimento, muita dedicação, mas persegue teu sonho. Quando caía uma estrela do céu, uma estrela cadente, no meu tempo, tu fazia 3 pedidos, né? E eu fazia esses 3 pedidos, né? Que eu queria encontrar uma mulher legal para ser minha esposa, queria ter uma família, ter filhos e ser um estilista. Aconteceu tudo. Tudo aconteceu, olha então só. Acredita nos teus sonhos que tu alcança. É acreditar e fazer por onde, né? Ir atrás. Isso. Tiburcio, eu te agradeço muito pelo nosso bate-papo hoje, eu gostei bastante, o Juninho estava falando aqui também, né? Curtiu bastante. Acho que quem está acompanhando também vai conseguir tirar bastante lições para sua vida, se inspirar na tua história. Agradeço por ter vindo aqui até os estúdios do jornal para gravar e espero que tu tenha gostado também, né? Para mim foi uma honra. Quero te elogiar a equipe, né, de que me deixou muita vontade. Pô, que legal. Eu acho que se a gente calculasse o tempo que nós ficamos aqui, nunca na minha vida, nos meus 72 anos, não aconteceu, né? Fiquei muito à vontade, te agradeço muito. Que legal, a gente fica feliz. Esse é o grande objetivo. Tá bom? Muito obrigado, valeu, até uma próxima. Prazer. Gente, eu vou pedindo para vocês se inscreverem no canal do YouTube do Jornal Repercussão, tá? Lá estão todos os episódios, a gente tem vários episódios lançados, né, com personagens diferentes, trazendo a sua história de vida. E peço para vocês se inscreverem, ativarem o sino de notificações. Tem o nosso Instagram também, que é o @alendahora_podcast. Podem acompanhar lá também. E até uma próxima. Valeu!